Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Andrews. Estamos começando mais uma videoaula de matemática. E eu espero que vocês estejam e tenham entendido bastante o conteúdo passado, que era sobre produtos notáveis, né? Nós pegamos um pouquinho de tempinho a mais para tentar entender eles, resolvemos bastante exercícios nas nossas aulas online. E hoje, pessoal, nós entraremos em um novo conteúdo. O conteúdo que nós vamos ver hoje, pessoal, é resoluções de equações polinomiais do segundo grau. Este capítulo 7, expressões algébricas e equações do segundo grau, é separado em duas partes. A primeira parte é produtos notáveis, a segunda parte é essa que nós vamos começar agora. Então, vamos lá? Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 20. Vamos ver o que o livro de vocês propõe para nós entendermos o que é uma equação polinomial do segundo grau. Vamos lá. Aqui nós temos o ponto de partida. Se vocês olharem lá no comecinho do livro de vocês, nós temos a seguinte pergunta, né? Nós temos uma piscina com as seguintes medidas: comprimento igual a x e largura igual a x menos 25. No começo do livro, ele fez a seguinte pergunta: qual que é o valor da área dessa piscina? Nós não sabíamos ainda calcular polinômios, não era verdade? Aqui, pessoal, nós aprendemos que a área é igual a x vezes x menos 25. Ou seja, a área é igual a x ao quadrado menos 25. Lembra quando nós multiplicamos polinômios? Nós sabemos que nós pegamos o x e multiplicamos por tudo que está dentro do parênteses. Quer dizer que a área dessa piscina é x ao quadrado menos 25. Mas o que acontece, pessoal, se essa área for igual a 1250? Vamos igualar as duas equações que nós vemos aqui? Ou seja, x ao quadrado menos 25x é igual a 1250. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo clássico de uma equação polinomial do segundo grau. O que eu fiz? Eu simplesmente passei o 1250 para o outro lado da igualdade. Como ele estava somando, né, ele acabou passando, subtraindo. Quando nós temos esse tipo de expressão, algo que é x ao quadrado menos 25x menos algo que não carrega o x, nós chamamos essa equação de equação polinomial do segundo grau. Mas nós vamos entender agora o que é cada termo dessa equação. Vamos lá. Primeiramente, vamos ver como que é a definição de uma equação polinomial do segundo grau. Uma equação polinomial do segundo grau, ou equação do segundo grau, é toda equação que pode ser escrita na seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo que a, b e c pertencem aos reais, ou seja, a, b, c vai ser os termos dos nossos coeficientes numéricos. Eu quero que vocês guardem bem, pessoal. O que é o a? O a é o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, é todo número que está multiplicando x ao quadrado. O que é o b? É o coeficiente de x, ou seja, é todo número que está multiplicando x. O que é o c? É o termo que nós chamamos de termo independente, que ele não está multiplicando nada, ele está sozinho, por isso ele é independente. Ou seja, vamos olhar essa seguinte equação que nós vemos aqui: x ao quadrado menos 25x menos 1250, que é a equação da piscina que nós fizemos, da área da piscina. Por exemplo, utilizando essa lógica, o a é o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, é o termo que está multiplicando x ao quadrado. Qual é o termo que multiplica o x ao quadrado? É o 1, não é verdade? Porque eu não tenho nada do lado do x ao quadrado, então é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 1. Então nós podemos falar que o a é igual a 1. E qual que é o valor do b? Por exemplo, o b é o coeficiente de x, ou seja, é o termo que multiplica o x. É o coeficiente que multiplica o x. Qual é o coeficiente que multiplica o x? Neste caso aqui é o menos 25. Então b é igual a menos 25. C é o termo independente. Aqui nós temos qual que é o termo dependente? Independente, menos 1250. Por quê? Porque ele não está multiplicando nenhuma incógnita, nenhuma variável, nenhuma parte literal, ou seja, 1250 está sozinho. Então ele é nosso termo independente. Assim que nós determinamos os coeficientes de uma equação de segundo grau. Eu quero que vocês decorem essa formulação, como que nós descobrimos os coeficientes, porque o que nós vamos fazer a partir de agora, nós vamos utilizar essas nomenclaturas A, B e C.
Vamos brincar um pouquinho. Vamos analisar os coeficientes dessas seguintes equações de segundo grau que nós temos. Vamos olhar aqui essa primeira equação. Quais são os coeficientes dela? Olha, eu tenho menos 2x ao quadrado, mais x menos 10 igual a zero. Lembra que o a é o termo que multiplica o x ao quadrado? Então, o a será igual a menos 2, porque menos 2 é o termo que multiplica o x ao quadrado. Qual que é o valor de b? B será igual a 1. Por quê? Porque o termo que está multiplicando x é o 1. Quando eu não tenho nenhum termo do lado, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 1. Qual que é o valor do c? C é igual a menos 10, que é o termo independente. Por quê? Porque o 10 está multiplicando ninguém. Vamos para a segunda equação. Qual que é o termo que está sozinho? O termo que está sozinho é o... qual que é o termo a? O a é o termo que multiplica o x ao quadrado. O termo que está multiplicando o x ao quadrado é o 2. Qual que é o valor do nosso b? O b é sempre o termo que está multiplicando o x. Então, olha ali, pessoal, para não se confundir, ele nunca será o segundo termo, ele sempre é o termo que está multiplicando o x. O termo que está multiplicando o x é o 3. E qual que é o termo independente? O termo independente é o 12, porque é o termo que está sozinho. Vamos analisar agora a nossa terceira equação do segundo grau. Tenho x ao quadrado mais 12x igual a zero. Então, vamos lá. O termo que multiplica o x ao quadrado é 1. Então, ele é o nosso a. Qual que é o valor do nosso b? O b é todo termo que multiplica o x. Então, neste caso, será igual a 12. E agora, pessoal, eu não tenho nenhum termo independente. Eu não tenho nada ali. Então, quando eu não tenho um termo independente, você coloca c igual a zero. Olha que interessante, pessoal. Quero que vocês guardem isso daqui. Quando nós não temos nenhum termo, nenhum desses termos, nós representamos os coeficientes como zero. Por exemplo, olha aqui embaixo a nossa quarta equação de segundo grau, 3x ao quadrado menos 16. Nós temos o valor do nosso a, que é igual a 3, porque é o termo que está multiplicando x ao quadrado, mas nós não temos o nosso valor do b. Olha, eu não tenho nenhum termo multiplicando x, então o b é igual a zero. E agora eu tenho um termo independente. Meu termo independente vai ser menos 16. E agora na última equação. Na última equação, o termo a será igual a menos 5, o coeficiente a. Por quê? Porque ele é o menos 5 multiplica o x ao quadrado. Qual que é o valor de b? Eu não tenho nenhum termo multiplicando x. Então é igual a zero. Tem algum termo independente? Tenho nenhum. Então c é igual a zero. Eu quero que vocês guardem isso aqui, pessoal, porque estes termos aqui, que eles estão iguais a zero, eles representam essas equações que vocês estão vendo na tabelinha ao lado, e falam, temos uma nomenclatura para essas equações, e essas equações são equações do segundo grau incompletas. Por quê? Porque eles têm termos que são não existentes. Então, toda vez que eu falar equação de segundo grau incompleta, eu estou falando essas equações que não têm um termo, por exemplo. Agora vamos para outra parte super importante das equações de segundo grau, que é tentar resolver uma equação de segundo grau. Quando eu falo em resolver uma equação, eu estou falando que é determinar os valores da incógnita que satisfazem a determinada equação. Isto é, os valores que tornam a igualdade verdadeira. Estes valores eles são chamados de raízes da equação. Ou seja, chamamos de solução ou raiz da equação o número real que, ao ser substituído na incógnita, torna a igualdade verdadeira. Sobre o número de raízes de uma equação de segundo grau, pode acontecer um dos seguintes casos. Pode apresentar duas raízes reais e diferentes. Por que eu falo que pode apresentar duas raízes? Porque, pessoal, lembra que nós temos um x ao quadrado, e o x, quando nós temos um termo ao quadrado, ele tem dois resultados, tanto mais quanto menos. Mas nós vamos chegar nesses resultados, eu vou mostrar para vocês. E a outro resultado é que ele pode apresentar duas raízes reais e iguais, ou seja, somente um resultado. E também ele pode apresentar nenhuma raízes reais. Mas nós vamos abranger um pouco mais em relação a isso que nós acabamos de ler. Então eu quero só que vocês fiquem um pouco presos nessa definição, que nós chamamos de raiz da equação, um número real que, ao ser substituído na incógnita, torna a igualdade verdadeira. Beleza? Vamos fazer esse pequeno exemplo que o livro de vocês nos dá para ver se nós encontramos alguma raiz dessa equação que nós vemos ali em cima, que é a equação x ao quadrado menos 25x menos 1250, que é a área da piscina. Vamos lá, vamos jogar alguns valores de x para ver se a igualdade dá igual a zero.
Vamos lá. Para x igual a 50, eu vou pegar o x, que é igual a 50, e vou substituir 50 naquela expressãozinha lá em cima. Ou seja, 50 ao quadrado, menos 25 vezes 50, menos 1.250. Isso daí é igual a 2.500 menos 1.250 menos 1.250, que é igual a zero. Quer dizer que como zero é igual a zero, x igual a 50 é a raiz da equação. Agora vamos verificar se menos 40 é a raiz da equação. Eu vou pegar o menos 40 e vou substituir no x, ou seja, vai ser menos 40 ao quadrado, menos 25 vezes menos 40, menos 1.250. Isso daí é igual a 1.350. Olha, é igual a zero, pessoal. 1.350 é diferente de zero. Quer dizer que x igual a menos 40 não é raiz da equação. Agora vamos ver x igual a menos 25. Substituindo menos 25 na nossa equação lá, olha o que acontece. Nós temos que menos 25 ao quadrado, menos 25 vezes menos 25, menos 1.250, é igual a zero. Olha que interessante. O que isso quer dizer? Quer dizer que x igual a menos 25 é a raiz da equação. Olha, pessoal, o que aconteceu. Nós temos dois valores, x igual a 50 e x igual a menos 25, que satisfazem a igualdade. E é o que eu falei, pessoal, que nós podemos ter equações de segundo grau que tenha duas raízes, ou seja, duas soluções que satisfazem a igualdade. Note que se eu substituir x por 50, eu tenho que 0 é igual a 0. Se eu substituir x igual a menos 25, eu tenho que 0 é igual a 0 também. Então, nós temos duas raízes dessa equação, x ao quadrado menos 25x menos 1.250. Agora eu separei, pessoal, uma pequena atividade para resolvermos, para entendermos um pouco melhor como que funciona esse lance, né? Como que funcionam as raízes da equação. Vamos lá. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 22 e vamos tentar resolver a pergunta, né, a questão 4. Eu vou ler aqui para vocês, sabendo que 2 é uma das raízes da equação x ao quadrado menos 25x mais p igual a 0, calcule o valor de p. Vamos lá, como que nós podemos calcular o valor de p? Se o 2 ele é a raiz dessa equação, quer dizer que se eu substituir o x por 2, a minha igualdade está certa. Então eu simplesmente posso, como o 2 é a raiz da equação x ao quadrado menos 25x mais p igual a 0, ao substituir x por 2 e fazer os cálculos, o resultado encontrado no primeiro membro deve ser igual a 0. Então o que nós podemos ver? Se eu substituir o x por 2, eu tenho 2 ao quadrado menos 25 vezes 2, mais p igual a 0. Olha aqui como que vai ficar. 4 menos 50 mais p igual a 0. Então, menos 46 mais p igual a 0. Quer dizer que o meu p é igual a 46. O que eu acabei de descobrir aqui, pessoal? Nós acabamos de descobrir o termo independente. Entenderam? Eu posso colocar alguns exercícios desse tipo na prova, por exemplo, só que ao invés de descobrir o termo independente, eu quero que vocês descubram, por exemplo, o valor de B ou o valor de A. Beleza? Só um exercício para nós entendermos um pouco melhor o que é a raiz de uma equação. Vocês lembram que eu denominei certas equações como incompletas naquela tabelinha que nós resolvemos dos coeficientes? Então, pessoal, a equação polinomial de segundo grau incompleta é quando nós temos coeficientes iguais a zero. Agora, vamos separar aqui e analisar os coeficientes. Por exemplo, vamos analisar a equação incompleta para b igual a zero e a equação incompleta para c igual a zero. Vamos olhar a equação polinomial incompleta para b igual a zero. Quero que todos vocês abram o livro de vocês na página 23 agora. Aqui ao lado, pessoal, nós temos uma pintura inspirada no cantor John Lennon, né? E essa pintura se chama Imagine e ela foi feita por Eduardo Cobra, que é um dos artistas, pessoalmente é um dos meus artistas favoritos, Eduardo Cobra. Já vi diversos murais dele. E aqui, pessoal, o que nós podemos observar? No livro de vocês, ele fala que o artista Cobra, né, que é o Eduardo Cobra, ele usou uma superfície de 256 metros quadrados com formato similar ao de um quadrado para criar essa obra. Podemos escrever a equação de segundo grau x ao quadrado igual a 256 para representar a sua área, sendo x a medida em metros dos lados dessa superfície quadrada. Olha, pessoal, nós temos o quê? Nós temos uma expressão
polinomial de segundo grau. Por quê? Porque nós temos um termo x ao quadrado. Agora vamos tentar resolver as perguntinhas que ele nos propõe. Quais números elevados ao quadrado resultam em 256? Vamos lá, vamos pensar. Que número que ao eu elevar ao quadrado dá 256? Se vocês olharem uma tabelinha ou ficarem tentando na calculadora, vocês vão ver que 16 vezes 16 é igual a 256. Então, quer dizer que eu posso substituir o x igual a 16, não é verdade? Só que nós temos, além de 16, uma outra resposta. Se eu pegar menos 16 e multiplicar por menos 16, ou pegar menos 16 e elevar ao quadrado, o resultado também dá 256. Sendo assim, eu posso falar que o resultado são 16 e menos 16. Por quê? 16 ao quadrado é igual a menos 16 ao quadrado, que é igual a 256. Então, pessoal, entre as respostas encontradas no item anterior, qual indica a medida dos lados dessa superfície quadrada? Esse será o número 16, não é verdade? Por quê? Porque, como se trata de medida, nós temos que considerar os valores maiores do que zero. Nós não podemos ter um quadro de medidas, por exemplo, esse quadro que ele pintou, ele não pode ter uma medida menos 16 metros. Então, nós vamos ter que considerar somente a medida mais 16. Então, pessoal, nós vimos um exemplo onde que nós temos uma equação polinomial incompleta de segundo grau, onde que nós não temos o valor de b. Mas como que nós podemos resolver esse tipo de exercício? Aqui, pessoal, tem um segmento, né, um livro de ideias, né, que tem no livro de vocês na página 23, que ele mostra como que nós resolvemos esse tipo de exercício. Vamos analisar essa equação que nós temos aqui de segundo grau. Se vocês olharem, 4x ao quadrado mais 3, ela está incompleta porque eu não tenho o valor de b, não é verdade? Então, como que nós podemos resolver esse exercício? Vamos fazer passo a passo igual o livro de vocês faz. Primeira parte, ele repete a equação e ele subtrai menos 3 dos dois lados da igualdade. Por que ele faz isso? Porque ele quer tirar o 3 do lado da igualdade que está o 4x ao quadrado. Então, se eu subtrair menos 3 dos dois lados, nós temos o que, pessoal? Olha, esse princípio é chamado de princípio aditivo, ou seja, subtraímos 3 dos dois membros sem alterar a igualdade. Subtrair menos 3 dos dois lados, ou multiplicar dos dois lados da igualdade, ou dividir dos dois lados da igualdade, dá o mesmo termo. A igualdade ainda se mantém. E agora aqui que nós temos, após fazer isso, sobrou menos 4x ao quadrado igual a menos 3. E agora nós podemos utilizar um outro princípio, que é o princípio multiplicativo. Nós podemos dividir por menos 4 os dois membros sem alterar a igualdade. Ou seja, pessoal, quando nós temos uma igualdade, nós podemos aplicar operações dos dois lados simultaneamente que não vai mudar nada na equação. Tanto multiplicar dos dois lados, quanto dividir dos dois lados, quanto somar dos dois lados ou subtrair dos dois lados, não vai alterar nada a multiplicação. Ou até colocar raiz dos dois lados, levar ao quadrado dos dois lados da igualdade. Como que nós temos uma igualdade, as operações feitas dos dois lados ao mesmo tempo dão o mesmo resultado. Então, fazendo o princípio multiplicativo, eu acabei dividindo menos 4 dos dois lados. Olha o que aconteceu. Sobrou x ao quadrado igual a 3 sobre 4. Ou seja, pessoal, se eu aplicar agora a raiz dos dois lados, olha o que acontece. Sobrou, ficou raiz de x ao quadrado igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 4. Lembrando que a raiz, pessoal, ele tem dois resultados. Porque, lembra quando nós demonstramos os valores de x para o quadro lá do Eduardo Cobra? Que ele podia ser tanto menos 16 quanto 16? Então, pessoal, para uma raiz quadrada, né, nós temos dois resultados também, que é o mais e o menos. Sendo assim, pessoal, nós extraímos a raiz quadrada de ambos os membros da equação e nós temos que o resultado é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Assim, pessoal, nós temos dois resultados. O primeiro resultado é x igual a mais raiz de 3 sobre 2, e o segundo é igual a x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Quer dizer que esses dois resultados, eles satisfazem essa equação. Ou seja, os dois resultados são raízes dessa equação. Tudo ok, pessoal? Agora vamos tentar resolver a equação polinomial de segundo grau incompleta para c igual a zero. Agora nós não temos o nosso termo independente. Como que nós podemos resolver esse tipo de equação polinomial?
Vamos lá, vamos olhar o exemplo que o livro de vocês nos proporciona. Nós temos o que, pessoal? Olha, Dolores tem uma escola de flamenco, dança típica da Espanha. Ela contratou um marceneiro para construir 2 tablados de madeira, um com a superfície superior de formato quadrado e o outro com formato retangular, são essas superfícies que você consegue observar aqui no nosso vídeo. E aí, observe a seguir a vista superior destes tablados com medidas em metros. As expressões algébricas que representam as áreas da superfície superior dos tablados são x ao quadrado e 6x. Olha, pessoal, tem um quadrado e um retângulo. Se eu calcular a área do quadrado, é lado vezes lado, ou seja, x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Se eu calcular a área do retângulo, dá 3 vezes 2x, que é igual a 6x. Então, pessoal, as expressões algébricas que representam as áreas da superfície superior do tablado são x ao quadrado e 6x. Como os dois tablados têm a mesma área, podemos escrever a equação x ao quadrado igual a 6x. Ou seja, nós podemos escrever essa seguinte expressão, que a área do quadrado é igual à área do retângulo, então x ao quadrado é igual a 6x. E agora eu pergunto para vocês, qual que é o valor do x? Essa é a pergunta. Como que nós podemos descobrir o valor de x? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu passei o 6x para o outro lado da igualdade e eu acabei tendo essa expressão, x ao quadrado menos 6x igual a zero. Vamos aplicar algumas operações para ver como que nós podemos fazer isso? Nós aprendemos que quando nós temos dois termos iguais, nós podemos colocar um termo em evidência. Lembra quando nós estudamos fatoração? Sendo assim, como x é fator comum dos termos que nós estamos olhando, nós podemos colocar ele em evidência. X vezes x menos 6 igual a zero. Observe que o produto desses fatores resulta em zero. Se o produto resulta em zero, pelo menos o primeiro fator x é igual a zero, ou o segundo fator x menos 6 é igual a zero. Então, pessoal, pela propriedade da multiplicação, nós podemos falar que x é igual a zero e também que x menos 6 é igual a zero. Ou seja, nós temos dois resultados possíveis. Esses dois resultados ou x é igual a zero ou x é igual a 6. Olha, portanto, os valores de x que satisfazem a equação x ao quadrado menos 6x igual a zero são x igual a zero e x igual a 6. Essas são as raízes da equação que nós acabamos de olhar. Agora, pessoal, vamos resolver uma equação polinomial de segundo grau completa, com todos os termos, todos os coeficientes. Vamos lá. Para isso, vamos considerar essa seguinte expressão. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. O que nós podemos observar? Vamos tentar fazer pelo método da fatoração. Olha, pessoal, o que é x ao quadrado? É a mesma coisa que x elevado ao quadrado. O que é menos 6x? Menos 6x, se vocês perceberem, pessoal, ele é igual a menos 2 vezes x vezes 3. E o que é 9? Não é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Olha essa expressão que nós estamos olhando. Não lembram vocês alguma coisa? Assim, pessoal, nós temos que o quê? Que x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Olha aqui que apareceu, pessoal, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, nós temos que x menos 3 ao quadrado é igual a zero. Quer dizer, então, pessoal, que o nosso resultado é x igual a 3. É uma raiz dessa equação. Vamos olhar um outro exemplo aqui. X menos 7 ao quadrado igual a 25. Se eu tirar a raiz dos dois lados da igualdade, eu tenho que x menos 7 é igual a mais ou menos 25. Eu tenho que x menos 7 é igual a mais ou menos 5. Ou seja, veja que estamos em busca de um número x menos 7 que elevado ao quadrado resulta em 25. Assim temos duas possibilidades, tanto o mais quanto o menos. Ou seja, para o x menos 7 igual a mais 5, nós temos um certo valor. E para o x menos 7 igual a menos 5, nós temos outro valor. Ou seja, o x ele pode ter dois valores. Vamos lá. X menos 7 igual a 5. Vamos olhar o primeiro resultado. Eu adiciono mais 7 dos dois lados da igualdade. Eu tenho que o meu x é igual a 12. Ou seja, as raízes são x igual a 12 e x igual a 2. Entenderam, pessoal?
ou que neste caso, né, x menos 7 igual a menos 5, x menos 7 mais 7, e igual a menos 5 mais 7, que eu adicionei mais 7 dos dois lados. Agora vamos resolver equações de segundo grau utilizando o método de completar quadrados. Como que nós podemos fazer isso? Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 10x mais 25. Essa é a expressão que nós vamos olhar aqui. Como que nós podemos utilizar o método de completar quadrados? Nós sabemos que isso é igual a x mais 5 ao quadrado. Por quê? X ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o 5 vezes, 2 vezes 5 vezes x, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então eu posso colocar como se fosse x mais 5 ao quadrado. Olhando agora esse exemplo, x ao quadrado mais 8x menos 48 igual a zero. Não tem como eu utilizar as regrinhas que nós utilizamos de quadrado da soma, por exemplo, o quadrado da diferença de dois termos. Não tem como. Por quê, pessoal? Esses termos eles não são iguais à primeira expressão que eu dei. Então, o que nós podemos fazer? Como que nós resolvemos esse tipo de exercício? Vamos lá, vamos colocar x ao quadrado mais 8x menos 48. O que eu posso fazer? Eu posso somar mais 48 dos dois lados da igualdade. Eu tenho que x ao quadrado mais 8x é igual a 48. O que nós podemos fazer agora, pessoal? Eu posso adicionar 16 dos dois lados da igualdade. Mas por que eu adicionaria 16, pessoal? Porque note que 8x, eu posso desmembrar 8x como se fosse 2 vezes 4 vezes x. Para colocar esse termo, x ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes x, e dentro de um termo de um produto notável, eu teria que faltaria mais 16. Por quê? Faltaria mais 4 ao quadrado. Ou seja, olha o que vai acontecer, pessoal. A minha equação ela ficou igual a x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 64. E este termo x ao quadrado mais 8x mais 16, ele é um trinômio quadrado perfeito. Sendo assim, eu posso transformar ele em x mais 4 ao quadrado igual a 64. Ou seja, x mais 4 ao quadrado igual a 64, eu posso tirar a raiz dos dois lados e fica o x mais 4 igual a mais ou menos 64, que é a mesma coisa que x mais 4 igual a mais ou menos 8. E agora, x mais 4 eu tenho dois resultados que eu tenho mais ou menos. Então, x mais 4 é igual a 8, mostra que meu x é igual a 4, e x mais 4 igual a menos 8, que mostra que meu x é igual a menos 12. Então, entenderam, pessoal? Esse é o método de resolver exercício de uma equação de segundo grau, utilizando o método de completar quadrados. Vamos analisar nossa expressão? Nós temos x ao quadrado mais 8x menos 48. Eu posso simplesmente colocar essa mesma expressão dessa seguinte forma, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 4, só que ainda falta o mais 4 ao quadrado, não é verdade? Então, eu coloco mais 16 dos dois lados. Foi isso que nós fizemos. Agora, para encerrar nossa aula, vamos resolver a equação de segundo grau pelo método da fórmula resolutiva de equações, que é o que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Vamos dar uma olhadinha? O que é a fórmula de Bhaskara? É um método que nós utilizamos para resolver a equação de segundo grau, que ela abrange todos os resultados. Então, vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, eu tenho a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui, pessoal, eu vou mostrar só como que é a demonstração para chegar na equação de Bhaskara. Se eu subtrair menos c dos dois lados da igualdade, pelo princípio aditivo, né, nós podemos fazer isso, nós não vamos alterar a nossa igualdade. Sobrou ax ao quadrado mais bx menos c. Eu posso multiplicar por 4a dos dois lados, que pelo princípio multiplicativo não vai alterar a minha equação, e sobrou esses termos aqui, que nós podemos observar. E agora, pessoal, eu posso somar dos dois lados mais b ao quadrado. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, que eu estou mostrando, é apenas uma forma de chegar na equação de Bhaskara. Então, eu quero que vocês só olhem, não se atentem muito, não fiquem muito presos nessa parte, que é apenas uma parte demonstrativa. Eu acredito que depois que vocês entenderem bem como calcular a fórmula de Bhaskara, essa parte de demonstração fique mais fácil.
Se eu somar mais b ao quadrado dos dois lados da equação, pelo princípio aditivo, nós podemos fazer isso. Ou seja, sobrou essa seguinte equação: 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, pessoal, essa expressão que sobrou, o que nós podemos fazer com ela? Nós simplesmente sabemos que ela é igual a um trinômio perfeito, então eu posso transformar ela do lado esquerdo da igualdade em 2ax mais b elevado ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Pessoal, usando a propriedade da raiz quadrada, nós podemos chegar nas seguintes resoluções: 2ax mais b igual a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Eu tenho dois resultados, tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo. Para o resultado positivo, eu tenho a seguinte expressão. Essa expressão, pessoal, eu quero que vocês guardem o resultado. X igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ou temos um outro resultado, que é para o resultado negativo dessa equação que resolvemos, que nós temos a seguinte resolução: menos b menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Esses resultados ele abrangem todos que nós vimos. Nós podemos tirar a raiz de qualquer expressão de segundo grau a partir desses resultados. Nós podemos descobrir se um resultado vai ter raiz ou não também a partir desses resultados. Então eu quero que vocês guardem bem essas duas resoluções que eu acabei de mostrar aqui, que nós podemos descobrir os valores de qualquer raiz, as raízes de qualquer equação de segundo grau. Ou seja, assim as raízes são x1 e x2. Dessa forma podemos escrever a forma resolutiva da equação de segundo grau, como x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Nós podemos usar essa forma para calcular as raízes de x1 e x2, sabendo os coeficientes a, b e c. Também, pessoal, nós podemos ter outras relações referentes à nossa função, referentes às nossas raízes, a partir dos valores que estão dentro daquela raiz que nós vimos. Então, essa expressão b ao quadrado menos 4ac, que está dentro da raiz, nós chamamos de discriminante da equação. E podemos representá-lo pela letra delta. Ou seja, pelo estudo do discriminante, nós podemos determinar quantas raízes tem uma certa equação de segundo grau. Por exemplo, o estudo do discriminante, delta, é útil para determinarmos quantas raízes admite uma equação de segundo grau. Se o delta for positivo, o resultado tem que dar duas raízes. Se o delta for igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais, ou seja, somente um x nós teremos. Se o delta é menor que zero, a equação não admite raiz real. Pessoal, por hoje nós encerramos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido como que é a equação de segundo grau. Eu sei que está bastante corrido, mas essa aula nós vamos abrir por 1 semana e meia. Então eu quero que vocês assistem a minha videoaula, tanto quanto a videoaula do positivo, e tentem fazer os exercícios também dessa parte de atividades. Qualquer dúvida já sabem, podem mandar mensagem para mim que eu não hesitarei de respondê-los. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.